Pessoal, vamos então agora fazer aquele bate-bola que vocês amam, né? Aquele debate clínico, né? Que eu e o Rafa a gente costuma fazer. Tema de agora, Vilazodona. E aí, Rafael, uma droga que você gosta de fazer? Eu sei que Gosto, você é. Acho que gosta. a vilazodona é uma antidepressiva mais moderna, então realmente a gente não tem N de casos comparados às medicações mais antigas, que a gente já usa há muitos anos, né? Mas a minha experiência com a vilazodona ela é muito boa. E a vilazodona ela tem uma indicação, né? Quando ela foi lançada, ela foi muito estudada para pacientes que têm aquele perfil de depressão ansiosa, né? E aí, por que que ela foi estudada nesse perfil? Porque a vilazodona ela age nos dois principais alvos serotoninérgicos que a gente tem. Então, ela age na bomba de captação e ela vai agir lá em receptor serotoninérgico. Então, essa soma, em teoria, né? Se vai ter um A, esse agonismo parcial, mais a inibição de bomba, teria um efeito que foi mais evidenciado na depressão ansiosa, né? Ela não é bem estudada para transtornos de ansiedade separado, mas para depressão subtipo ansiosa, ela é bem interessante. A minha experiência é muito boa com ela, né? Então, tenho usado bastante, até como primeira linha, porque a gente sabe também, só para finalizar, que a gente tem muitas medicações quando surgem, né? Como é uma medicação nova, as pessoas acabam usando para depressão resistente, né? Porque já usou de tudo, então vamos tentar a vilazodona. Mas ela não é indicada para isso, né? Ela é indicada como medicação de primeira linha para esse endofenótipo da depressão ansiosa. Então, a minha experiência é bem legal. Não sei como é que é a sua. Você quer falar um pouquinho sobre a tua Claro, experiência? pô, porque isso que você está falando é o que aconteceu Aham, com a vortioxetina no meu caso. aham. Quando eu uso a vortioxetina, porra, eu já tenho uma porrada de antidepressivo que eu tô acostumado a usar. Eu sei que dá certo, que responde com pouco efeito colateral. Pô, não vou prescrever um de R$ 300 que eu não conheço, não sei bem. Então eu acabava prescrevendo só para pacientes que... E eu não gostava da molécula no início. Hoje em dia Uhum, eu adoro. Vai ser tema para outro papo. A Velozodona, eu não caí nesse vacilo. Quer dizer, caí mais ou menos. Vou te falar a primeira vez que eu prescrevi como é que foi interessante. Então, ela surgiu com essa proposta, síndrome depressiva ansiosa. Um negócio que eu odeio, né, cara? Porque tu não sabe se é uma depressão com fachada ansiosa ou se é uma ansiedade com fachada depressiva, enfim. uhum, Se é uma depressão com, né, com pânico, enfim. Mas aí, o que aconteceu, cara? Um caso muito interessante. Um dos sintomas ansiosos que eu acho mais difícil de tratar, cara, disparado, é a ansiedade de doença. Aquele paciente que beira o hipocondríaco, sabe? O transtorno somatoforme. sim, sim. Esse eu acho uma merda de tratar, difícil pra caramba de responder. E aí eu tinha uma menina no consultório que ela. A gente já tratado tudo, cara. Ela fez muita apatia com seletivo, muita disfunção sexual com quase todos os remédios. Ela se deu muito bem com a vortioxetina em termos de efeito colateral, mas não teve resposta. E lógico, para ansiedade, né? Porque é interessante essa menina porque ela não tinha nada de depressão, Rafa. Menina jovem, não tinha nada, nada, nada de depressão. A parada dela era ansiedade e, sobretudo, ansiedade de doença. Uma coisa assim, cara, de não conseguir sair de casa com medo de passar mal, de ter hipoglicemia, etc. E aí, é, cara, o que ela respondeu legalzinho foi Venla, só que Uhum. Venla arregaçou a libido dela. Então, cara, eu tinha tentado tudo, cara. Tinha tentado já, acho que 2 duais, tinha tentado vortioxetina, tinha tentado uns 3 seletivos. Falei, cara. Aí eu falei, olha só, tem uma medicação nova que o pessoal tá fazendo e tá gostando. O pessoal tá falando bem da medicação, que é essa vilazodona aqui, que a Libs lançou, né? Nunca prescrevi. Quer testar? Ela falou assim, vamos. Cara, ela começou 10 mg, já no início, assim, não fez efeito colateral, né? Já no início ela teve uma resposta, assim, antes do esperado. Quando dobrou para 20, o cara teve uma resposta fantástica. Ela tinha tido uma resposta fantástica com pregabalina, só que a pregabalina também arrebentou a libido dela. Uhum. E aí ela ficou maravilhada, e eu também, né? Porque ela só com 20 mg, que teoricamente é a dose mínima, ela teve uma resposta fantástica, sem mexer em libido. E aí eu comecei a prescrever com esse fim. E aí eu tive mais 2 pacientes com um perfil parecido que também teve resposta muito boa, Rafa. E é o mesmo perfil, um paciente que responde bem a pregabalina, que faz muito efeito colateral. Cara, a resposta é fantástica. Em todos eles, engraçado, off-label, porque não tinha quadro depressivo neles, não quadro ansioso. Mas é o que você falou, se você age tanto em serotonina, porra, é óbvio que vai agir para Uhum. sintoma ansioso, né? Uhum. E aí eu queria te perguntar sobre efeito colateral, porque fala-se muito das náuseas, né? O pessoal fala, pô, você faz muita náusea, faz com alimento e tal, mas em nenhum dos meus pacientes foram poucos, acho que você prescreveu muito mais do que eu. Uhum. Eu não tive problema com náusea. Como é que é a tua experiência? Esse é um efeito mais descrito, né? Com possibilidade para ele ser um agente serotoninérgico. Eu tive só um paciente que eu tive que descontinuar por conta de náusea, né? Então, assim, tive um paciente que realmente teve sintoma, não tolerou, e aí eu acho que também tinha um pouco da questão dele mesmo com a questão da medicação e tal. Então, ele quis suspender logo. Talvez se mantivesse um pouquinho mais, ou então se reduzisse essa dose, fosse mais devagar, ele poderia melhorar. Mas como ele teve intolerância a outros antidepressivos, ele preferiu não insistir. Então, foi o único caso que eu tive de um enjoo
que eu tive que tirar a medicação. Agora, os outros casos nem enjoo vi, assim. Agora, uma coisa interessante é a indicação que ela tem um diferencial, que é você precisa, ou idealmente você faz estômago cheio, né? Não para efeito colateral, mas para absorção. Então, às vezes, também tem essa condição do estômago cheio, estômago vazio, diminui um pouco a absorção dela. Então, esse foi o único caso que eu descontinuei e nem acho que foi por causa da droga. Eu acho que foi mais por conta do paciente que estava intolerante já a efeitos colaterais, né? Por conta tantas outras medicações que ele passou antes, né? Eu acho que foi isso, assim. Né? Entendi. E também já usei para transtorno de ansiedade, assim, funciona. A É, né? verdade é que funciona. E essa é a explicação, né? Ele age nos alvos serotoninérgicos, ansiedade é serotoninérgica, né? Então, eu também tive boas respostas, mas é um uso off-label, como a gente faz muito na psiquiatria, né? A gente faz muito uso off-label. Então, acho que é uma indicação que as pessoas podem testar, como a gente testa com outras medicações, né? Sim. Né? E tem aquele agonismo do 5-HT1A, né, cara, que é realmente um diferencial para eles. Uhum. Agora, é uma medicação que eu fiz totalmente off-label, né? Agora, eu tentei fazer também para uma depressão mais porrada e, porra, foi igual água. Agora, uma Sim. depressão, cara, que mal responde a vênula, né? Então, é aquilo que a gente tava falando. Tem que saber prescrever também, né? Sim, sim. Eu tava meio empolgado com a vilazodona e tal, aí chegou uma moça que eu tinha tratado há muitos anos, ela só tinha respondido a vênula e tal, parará. Falei, pô, deixa eu ver se essa vilazodona é boa mesmo. Expliquei pra ela e tal, porque ela um dos motivos da não adesão dela ao tratamento eram efeitos colaterais. Cara, não fez nem costa. Agora tu chega que dose, cara? Porque eu normalmente 20 já tenho visto uma boa resposta. Você chega a 40, como é que é? Frequentemente, a dose alvo que se fala é 40 miligramas, né? Mas eu tenho muitos pacientes que ficaram bem com 20 miligramas e a gente não precisou titular a dose, né? Geralmente eu começo com 10 por uma semana, chego a 20 na primeira semana e espero completar um mês mais ou menos para poder pensar se eu vou aumentar ou não. Em teoria, você até poderia aumentar mais rápido para 40 logo, né? Que nesses antidepressivos mais modernos a gente tem aquele conceito de dose alvo, tem que chegar naquela dose. Mas com 20 miligramas, vários pacientes meus ficaram bem e não precisei titular a dose. Acho que isso é um ponto positivo, né? Mas idealmente seria chegar a 40 miligramas, né? Bem positivo agora uma droga que é um pouquinho cara também, né? Como todas que lançam, né? Tá uns 200 e poucos reais, se eu não me engano. Acho que a última vez que eu vi tava mais ou menos isso, né? Então, pra maior parte da população fica muito difícil, né? E aí acho que interessante dela também que ela é muito... Quando a gente separa as depressões, né? Aquelas depressões de diminuição do afeto positivo e aumento do afeto negativo, a vilazodona justamente tem essa indicação, né? De ser usada para aumento do afeto negativo, né? E dentre eles seria a ansiedade, né? Sintomas ansiosos dentro de um quadro depressivo. Então, eu acho que isso é, inclusive, o diferencial da vortioxetina, que muita gente confunde, né? Que vortioxetina e vilazodona, como são os antidepressivos mais modernos, qual o perfil de cada um? Acho que a gente até poderia aproveitar e falar um pouco sobre isso, né? Assim, eu vou te falar, Rafa, eu tenho preferido cada vez menos seletivo, porque Também. se por um lado eu passei a prescrever a vortioxetina, sintoma depressivo que eu usaria seletivo, eu passei a fazer vortioxetina porque não faz o achatamento afetivo, né? E é muito menos provavelmente tem libido. Então eu estava prescrevendo só para ansiedade. Agora com a vilazodona, que passou a ser minha primeira escolha para transtorno ansioso, os seletivos para mim são segunda linha total, né? E acho que a vortioxetina ela tem essa característica, né, dela ser boa para aquelas depressões mais anedônicas, paradonas, né, etc. Até porque ela, pelo fato dela agir em vários receptores serotoninérgicos, fazendo agonismo, antagonismo, etc., ela tem um aumento de vários neurotransmissores que são pró-cognitivos e mais excitatórios, dopamina, acetilcolina, histamina. Então, ela dá uma agitação, né? Então, talvez para aqueles perfis de paciente que antigamente se prescrevia para ansiedade e que a vilazodona cabe melhor, a vortioxetina não, ela cabe melhor para depressões paradas, a pessoa não se movimenta, a pessoa só quer ficar na cama, né? Em que você tem uma diminuição dopaminérgica por esse aumento indireto de dopamina e etc. Então, eu tenho prescrito muito a vortioxetina para esse perfil de paciente, né? As depressões anedônicas, paradas, né? Que é o mesmo perfil da bupropiona, né? E de medicações que são um pouco mais estimulantes, assim. Que mexem em nora e dopa. Não, e aí tem também um benefício que são drogas muito limpas. A gente falou sobre o perfil de interações farmacocinéticas, farmacodinâmicas, são drogas limpas com pouco efeito. O efeito colateral mesmo é o financeiro, que são caras, né? Exatamente. Porque assim, de resto, são drogas... Agora todo mundo sabia que é vortioxetina, quebrou patente, né? Agora tem vortioxetina de tudo. Mas aí agora tu pegou num ponto que a gente não vai nem comentar, mas acho que é legal. Veja, aí eu prescrevi a sua referência, né? Aí lançou lá o similar da Lundbeck, que é o Vortuoso, que na realidade é o Brintellix também, beleza, continuei com a experiência ali. Quando lançou essa galera toda de similar, cara, eu comecei a prescrever similar. Então, uma das marcas de similar eu comecei a ter... Eu vi que eu tinha enjoo com uma frequência, parei de prescrever, e a outra eu não tenho tido boas respostas. Então, eu sigo
prescrevendo sempre o referência, Perfeito. porque a minha Saber experiência essa não tem sido muito diferença, legal, né? não, É. tá? E lembrar também que acho que as pessoas que estão na prática devem ver isso, que o enjoo é um efeito colateral muito problemático da vortioxetina. Então, Ah, costumo dizer que quem se dá bem, se dá muito bem, mas quem sente aquele enjoo, vários pacientes meus tive que tirar a medicação. Diferente da vilazodona, que foi só um, né? E muito embora nem atribua isso a ela, e também a gente tem menos N de pacientes usando vilazodona, porque é mais moderna, mais nova, né? Com a vortioxetina eu tive alguns pacientes que eu tive que tirar, por conta de um enjoo que não funcionou, nem com Vonal, nem com nada. Você também teve essa tive. experiência todo mundo psiquiatra tem, né? Eu prescrevi muito mais vortioxetina do que vilazodona, né? Aham, Bem verdade. aham. Mas também, às vezes que eu tive enjoo com vortioxetina, cara, a paciente não tolerou. Não tolerou, né? Vou Acho que suspender. perfeito. Eu acho que essas duas medicações que são as mais modernas, acho que a gente conseguiu diferenciar um pouco elas, né? Falou um pouco da nossa prática, Eu né? acho que foi um grande passo pra gente, né? É, Porque o primeiro grande passo foi o surgimento dos seletivos na década de 80, e agora acho que a gente está tendo um segundo é, passo, que é o surgimento dessas duas moléculas, que é. realmente não ter achatamento afetivo e mexer muito menos ou não mexer em libido, cara, é revolucionário, É né? aquele conceito de drogas multimodais, né? Que agem em vários sítios diferentes, né? Com menos efeito colateral e que tem mais estudos até mesmo para depressão, né? Do que para as outras indicações que os mais antigos tinham, né? Muito embora a gente tenha usado a ansiedade, enfim, como a vilazodona, mas ela tem essas coisas, efeitos mais pró-cognitivos, com menos disfunção. Acho que é muito, muito legal ter esses antidepressivos novos, né? Sim. E seguros.